E bom dia, pessoal. Bebendo aqui um pouquinho, mas daqui a pouco em breve vai parar. Isso daqui é um meio de acompanhamento, né? De demonstrar um pouco das explicações. Muitas vezes com os 45 minutos a gente tem muito pouco tempo para conversar e falar sobre os temas. Mas aqui é um meio da gente fazer um tipo de protagonismo, né? Para a gente poder explicar mais de perto o tema, tá? Então, eletromagnetismo seria o nosso tema, tá certo? O primeiro tema apresentado aí é um subtema chamado os ímãs, tá certo? E aqui a gente vai ler um pequeno pedaço, né, disso, tá? E abordar o tema, tá? Desde os tempos remotos, né? Tá aqui, desde os tempos remotos, tá? Tem se observado na natureza a existência de certas pedras. Então, a existência, tá certo? De certas pedras que espontaneamente pedaços de ferro, tá? Esses corpos, tá? Foram denominados magnetos e posteriormente ímãs, tá? Sabemos hoje em dia, né, que essas pedras são feitas de óxido de ferro, tá certo? Aí a gente tem a composição, né, Fe04, chamado magnetita, tá? Então aqui nós temos as pedras de magnetita, né, aqui representadas, ó, essas pedrinhas aqui, tá? Então, basicamente, a magnetita ela foi chamada assim, né? E ela foi descoberta lá na Magnésia, que seria uma cidade, né, do século 6 depois de Cristo, e ela pegou esse nome praticamente, né, porque os cidadãos dessa cidade eles costumavam andar muito de chinelo, e o que acontece? Esses chinelos eles tinham alguma haste de ferro, e essas pedrinhas aqui, né, esses modelos de pedrinha aqui grudavam nos chinelos, e eles não entendiam porquê, né? Então, devido a essa parte do ímã, né, que aqui ele passou a ser chamado posteriormente ímãs, né, essas pedrinhas aqui são a base natural, né? O homem hoje em dia fabrica, né, os ímãs propriamente, né? Ele faz o quê? Tá? Esses são ímãs pré-fabricados, por exemplo, esses daqui que eu estou deixando um exemplo aqui na tela para você, são ímãs pré-fabricados que o homem conduz. Então ele faz vários tipos de ímã para diferentes propósitos para poder servir, né? Então na realidade é um ímã pré-fabricado, e aqui as pedrinhas naturais de magnetita, que também elas possuem óxido de ferro, e elas também são capazes aí de estar grudando, como se fosse mágica, né? O pessoal entendia como se fosse até mágica, essas pedrinhas estarem grudando. Então aqui, ó, nós temos basicamente o ímã, tá? Esse ímã aqui é pré-fabricado, e aqui é um exemplo para você, né, sobre essa primeira parte, tá bom?